Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e a aula de ciências de hoje será para as turmas dos 4º anos, 5º anos e Acelera Brasil. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento do ser humano. Quando falamos em fase do desenvolvimento do ser humano, o que é que vem à sua mente? Que lembranças você pensa? Bom, fase do desenvolvimento, será que tem a ver com etapas? A partir dessa imagem aqui, eu acho que dá para clarear um pouquinho as ideias. Quando eu falo de fases do desenvolvimento, ninguém nasce, por exemplo, do meu tamanho. Eu estou falando justamente de quando nós nascemos, desde ali de quando nós somos bebês, até a velhice, certo? E nós vamos ver hoje um pouco mais detalhado cada uma dessas fases de desenvolvimento. Elas geralmente são divididas em 4: a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. E nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas fases. A infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Essa fase aí é justamente a que começa a nossa vida escolar, que vai ali da educação infantil, geralmente, até o ensino fundamental 1. Nessa fase é considerada a fase em que a gente aprende com mais facilidade. Somos mais curiosos na infância. Você que ainda é criança ou que tem alguma criança pequenininha em casa, com certeza já ouviu a sua mãe dizendo: tira a mão daí que isso é perigoso. Já tentou provavelmente experimentar alguma coisa, colocar a mão em algum lugar que não podia. Tudo isso por curiosidade nessa fase onde tudo é novo. A próxima fase é a adolescência, que costuma ir dos 12 até os 20 anos de idade. Nessa fase, nós já começamos a pensar em algumas coisas para o nosso futuro. Escolher que profissão provavelmente iremos seguir, onde a gente também vai firmando as nossas amizades, vendo os grupos de amigos que vão ser mais compatíveis com as nossas ideias. A próxima fase é a fase adulta, que consideramos essa fase adulta a partir dos 21 anos de idade. É nessa fase em que nós já temos algumas coisas pré-definidas. Geralmente já estamos trabalhando, já escolhemos a profissão que vamos seguir e muitas vezes já estamos exercendo essa profissão. Temos mais responsabilidade, autonomia, seja para ajudar em casa com os custos, seja muitas vezes morando sozinho ou já tendo a sua família, né? E é nessa fase também que chegam todas as responsabilidades. Você já tem um total domínio da sua vida. É nessa fase que eu me encontro. E também a última fase é chamada da fase da terceira idade, da melhor idade, que é a fase da velhice, né? Nessa fase surgem já totalmente os cabelos brancos, as pessoas já têm uma grande experiência porque já passaram por mais coisas na vida. Mais uma coisa que é bem importante salientar é que existe algumas considerações importantes entre essas fases e que com certeza vocês já ouviram falar dessas considerações importantes. Vamos lembrar delas aqui. Entre a infância e a adolescência existe a puberdade. Com certeza vocês já ouviram essa palavrinha aí na escola e em casa. É uma fase de transição
justamente entre a infância e a adolescência, quando se iniciam as mudanças no nosso corpo por causa de alguns hormônios. Quando a gente olha essa imagem, é a primeira coisa que a gente pensa. Quando as pessoas estão passando da infância para a adolescência, estão nessa fase da puberdade, começam a aparecer as temidas espinhas. Isso não quer dizer que elas vão embora na puberdade não, tá, gente? Eu tô na fase adulta e às vezes elas ainda insistem em aparecer. É nessa fase que começam as mudanças no nosso corpo também, tanto dos meninos quanto das meninas. Surgem as espinhas, começam a ter os pelos em algumas partes, nas meninas os seios começam a crescer e tudo isso por essa enxurrada de hormônios que invadem o nosso corpo. Outra faixa etária importante é entre os 16 e os 29 anos, que é chamada a fase da juventude, que é justamente na transição entre o finalzinho da adolescência e o começo da vida adulta. Nessa fase aí, é onde a gente tá ali naquelas escolhas, né, de profissão, escolha de vida, onde a gente está começando a embasar realmente o que nós vamos querer para o nosso futuro. E muitas vezes até consolidar o que a gente pensa para a nossa vida. Vamos relembrar o que nós já vimos hoje? Vimos que as fases do desenvolvimento humano são 4. A infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Entre a infância e a adolescência, nós temos a puberdade, que tem aquela explosão de hormônios e que modifica o nosso corpo. Entre a adolescência e a fase adulta, nós temos a juventude, onde a gente tem aquela importante tomada de decisão, de escolhas do que faremos no nosso futuro. E como sugestão de atividades para vocês, eu vou deixar a seguinte perguntinha no ar. De acordo com o que vimos hoje, em que fase da vida você está? Nós vimos todas as fases e aí eu quero que vocês pensem aí, em que fase será que eu estou? Escreva um texto no seu caderno sobre essa fase que você está e como está sendo para você passar por essa fase. Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula.